abrir nossas Bíblias no último livro da Bíblia, o Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 8 até o versículo de número 11, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao versículo de número 11. Quero trazer uma mensagem, uma reflexão nesta noite para o nosso meio espiritual, para o nosso fortalecimento, e eu quero dar um tema a esta mensagem: fidelidade a Cristo. O versículo 8 diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 3 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Maravilhoso Deus, Pai bendito, te louvamos por esta rica oportunidade que nesta noite nos dá, Senhor, de podermos meditar um pouco na tua palavra, Senhor. Traz a nós o ensinamento, Senhor, de perseverança, o ensinamento, ó Deus, para que nós possamos continuar cada dia firme na tua palavra, Senhor, a despeito de qualquer situação. Abre nossa mente, nosso coração para entender o que tu queres falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós lemos é um texto que traz uma mensagem de encorajamento para a igreja de Deus ali em Esmirna. Esmirna foi uma cidade, ou é uma cidade ainda aí na Turquia, a cerca de 65 quilômetros ao norte de Éfeso. É a segunda igreja a quem é endereçada a carta em Apocalipse. E ali naquela cidade havia uma igreja, e Jesus ele manda uma mensagem para aquela igreja, uma mensagem muito forte, uma mensagem de encorajamento ao anjo da igreja. Tradicionalmente é sabido que o anjo ali da igreja de Esmirna, na época em que João escreveu esta carta, tenha sido Policarpo, um ancião que era bispo ali naquela igreja ou naquela cidade, por volta do 1º século, quando João ele escreveu a carta de Apocalipse. As visões que foram dadas a João, ele escreve e envia àquela igreja. Acho interessante a maneira como o autor desta carta ele se identifica ao anjo da igreja. Ele diz: eu sou o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Esse personagem nada mais é do que Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele que é o primeiro, ele que é o último, ele que foi morto e pelo poder de Deus ele tornou a viver. Ele se apresenta ao anjo da igreja, ao bispo daquela igreja, como sendo este que domina
que tem o poder sobre a morte. Um ser que nem mesmo a morte pôde detê-lo, é um ser muito poderoso. E quando ele se identifica desta maneira ao bispo daquela igreja, ou ao pastor daquela igreja, ele quer incentivar ele a ter uma fé viva na pessoa de Jesus, a ser fiel a Jesus. A história de Policarpo é uma história muito emocionante, porque a tradição diz que naquele ano em que começou a perseguição à igreja pelo Império Romano, Policarpo ele foi queimado em uma fogueira em praça pública. E enquanto muitas das vezes ele foi insultado para negar a fé em Jesus, diz-nos a história que Policarpo ele não se rendeu ao Império Romano. A história diz que enquanto ele estava sendo insultado para negar a fé em Jesus, ele então disse uma frase que se tornou muito conhecida no mundo religioso, quando ele diz: eu tenho servido a Jesus há tantos anos e ele nunca me fez mal algum. Por que eu negaria agora? Observe que aquele homem tinha uma fidelidade muito grande a Jesus. E quando esta carta certamente chegou àquela igreja, quando Jesus diz: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que esteve morto e reviveu, ele estava dizendo que a morte não era capaz de deter um servo de Deus, que a morte não era o fim para aqueles que serviam a Deus. E essas palavras de Jesus, aquele líder, levou ele a ter esta ousadia de morrer pelo Evangelho verdadeiro. Tradicionalmente, Antônio Pio foi quem mandou com que Policarpo fosse morto, mas ele não negou a fé em Jesus. E aqui no versículo 9, o destinatário ele vai dizer: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. A igreja daquela época, ela estava passando por uma situação difícil, porque na nossa visão historicista, nós podemos ver que esta é a segunda era da igreja, a igreja que viveu no segundo século, a igreja que foi perseguida pelo Império Romano. E aqui o Senhor Jesus está dizendo: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. A igreja naquela época era uma igreja que estava passando por uma tribulação muito grande. Era pobre fisicamente, materialmente, mas era uma igreja rica do poder de Deus. Ela não era pobre espiritualmente, ela era pobre fisicamente, porque a igreja já vinha passando há décadas por perseguições, e os nossos irmãos não podiam ter nenhuma propriedade, não poderiam ter nada, porque eram perseguidos, viviam de cidade em cidades. Por isso era uma igreja atribulada, era uma igreja pobre, mas Jesus diz: mas tu és rico. Ao mesmo tempo que ela era pobre financeiramente, era uma igreja rica, porque ela tinha a graça de Deus, ela tinha o bem maior que era o Senhor Jesus. E não há bem maior na vida de uma pessoa do que a pessoa ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não adianta a pessoa ter toda a riqueza do mundo, ter toda uma comodidade, viver uma vida regalada, se ela não tem aquilo que é o mais importante, que é a vida eterna. Aquela igreja não tinha bens materiais, mas era uma igreja que era rica espiritualmente, porque ela tinha a bênção maior, que era a bênção de Deus. Então diz aqui o versículo que, além dela ser uma igreja que passava por tribulação, além de ser uma igreja que era pobre financeiramente, mas era rica espiritualmente,
ela ainda enfrentava a blasfêmia dos que se diziam judeus e não o eram, mas eram sinagoga de Satanás. Se de um lado o Império Romano estava perseguindo a igreja, estava comprimindo a igreja, tentando extinguir a igreja, por outro lado, os judeus que não aceitavam a Jesus como o Messias, que não aceitavam este novo movimento que estava crescendo, oprimiu por um lado a igreja também. E na verdade, quem sabe esses que se diziam judeus não eram, quem sabe eram aqueles que se julgavam ser os donos, herdeiros da promessa, mas na verdade não eram, estavam perseguindo os herdeiros de Cristo. E no versículo de número 10 diz: não temas as coisas que estás para sofrer. Aqui Jesus está alertando aquela igreja que ela iria passar por um grande sofrimento. Por isso ele diz àquela igreja: não temas as coisas que há de sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tenhais uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Aqui nesse texto, amado, quando nós vemos na história, a perseguição que começa ali no início do primeiro século, se estende durante todo o segundo século, ela chegou num auge tão grande, que nós podemos encaixar esse texto aqui dentro da história do que aconteceu. Essa tribulação de 10 dias, de que o versículo 10 está falando aqui, se nós pegarmos as contagens bíblicas, como está registrado na Bíblia Sagrada, de um dia igual ao ano, então essa tribulação de 10 dias equivale a um período de 10 anos. E é exatamente no ano 303 da era cristã, o imperador Diocleciano, ele infligiu uma das maiores perseguições à igreja. Ele começou a confiscar bens dos fiéis, ele começou a mandar prender os fiéis, ele via os fiéis como inimigos do Império Romano, como uma ameaça social, e ele infligiu uma das maiores perseguições de que se tem conhecimento. Muitos foram presos, muitos foram mortos, muitos foram decapitados, muitos tiveram seus bens confiscados. E exatamente desde o ano 303 da era cristã até o ano 311, houve uma intensa perseguição aos cristãos, finalizando somente no ano 313, dando exatamente 10 anos de uma grande perseguição, de que a igreja iria passar uma grande tribulação. E contra essa igreja não há nenhuma advertência, porque Jesus havia consolado eles para que eles fossem fiéis até a morte, para poderem receber a coroa da vida. E assim como ele se apresenta no início desta carta, que ele é aquele que esteve morto e reviveu, ele diz aqui aos irmãos: sejam fiéis até a morte. Mesmo que haja para vocês sentença de morte, não negue a fé, porque se vocês forem fiéis até a morte, eu darei a vocês a coroa da vida. Era uma coroa eterna, era a vida eterna, porque aquele que é fiel a Cristo, ele não teme nem mesmo a morte, porque ele sabe, ele confia nas palavras do Senhor Jesus, quando disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele crê no poder que o Senhor tem para trazê-lo dentre os mortos na sua vida. E ele finaliza esta carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Observe que Jesus não está prometendo aqui de que eles não morreriam, mas ele está dizendo que ainda que eles provassem a primeira morte, a segunda morte não terá poder sobre aqueles que morrem fiéis ao Senhor. Aqueles que são fiéis a Cristo, aqueles que não negam a Cristo por nada, aqueles que perseveram no caminho do Senhor e vivem uma vida para agradar a Ele. A esses há uma promessa de vida eterna, há uma promessa de gozo eterno
ao lado do Senhor Jesus quando Ele vier no seu reino. Por isso diz o apóstolo Paulo que não devemos ser ignorantes com relação aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a varinha de trombeta, a ressoar a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiros, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Esta é a promessa que nós temos dele, como disse o apóstolo João. A promessa que ouvimos dele é esta, a promessa da vida eterna, agora ele tem preparado para todos nós. Promessa essa que nós podemos tomar posse nesse momento, se formos fiéis ao Senhor. Mais uma palavra para a nossa reflexão. Você tem sido fiel ao Senhor? Ou você tem desistido na primeira investida que o adversário tem feito contra a sua vida? De que maneira você tem sustentado a tua fé em meio à tribulação? Você já pensou em desistir em algum momento da tua caminhada? Seja como esses homens de Deus do passado, que não temeram a morte, mas que enfrentaram com ousadia, homens que foram mortos por causa da palavra de Deus, homens, segundo escreveu os Hebreus, que o mundo não era digno deles, mas eles foram fiéis ao Senhor, eles perseveraram, a confissão que eles fizeram, foram fiéis até o final, ainda não receberam, mas receberão a inacessível coroa de glória, a qual o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam a sua vida, para todos aqueles que são fiéis, para todos aqueles que têm prazer na lei do Senhor, aqueles que têm prazer em servir ao Senhor, nosso Deus, aleluia. Então a mensagem encorajadora é: seja fiel ao Senhor, mesmo em meio às lutas, aos desafios, não importa o que venha sobre você, que nada separe você do amor de Cristo, que nada leve você a desistir desta caminhada. Seja fiel até a morte, e o Senhor dará a você a coroa da vida. Aquela igreja daquela época foi uma igreja muito perseverante. Talvez muitos hoje, nos nossos dias, não representem mais aquela igreja. Há pessoas que estão desistindo por qualquer coisa, por qualquer motivo, não estão perseverando como aquela igreja perseverou. Foi fiel até as últimas consequências, porque ela sabia de que o Senhor daria uma recompensa para aqueles que fossem fiéis. Que possamos perseverar, sendo fiéis ao Senhor, e reinaremos um dia com Ele para todo sempre. Eu quero fazer uma oração neste momento, pedindo ao Senhor que conceda a cada um de nós a ousadia para sermos fiéis, ousadias para continuarmos esta caminhada, ousadias para chegarmos até o final, que nós possamos um dia dizer, como disse o apóstolo São Paulo: eu combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Já agora a coroa da vida me está guardada, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, para que Deus te dê graça, te dê força para continuar essa caminhada, e que nunca desista. Saiba que no final dessa jornada há uma coroa de vida reservada para cada um de nós. Vamos orar e falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, Pai soberano, em nome de Jesus, Pai querido, te pedimos graça, Senhor, para perseverarmos nesta caminhada, Senhor, sabendo, Pai querido, que havemos de passar por tribulações, Deus amado, que querem nos fazer parar, Senhor, mas que nunca e em momento algum venhamos deixar a nossa fé de lado, Senhor. Que possamos exemplo, Senhor, de homens do passado que foram fiéis, aqueles que morreram, Senhor, decapitados, que foram crucificados, Senhor, que foram injustiçados, mas sabendo que havia uma promessa superiores que aguardava, Senhor, no grande dia, Senhor. Deus de misericórdia, nos ajuda a perseverarmos na Tua palavra, a perseverarmos fiéis aos Teus mandamentos, Senhor, e nunca desistimos, Senhor, porque Tu és aquele que morreu, mas reviveu. Tu és aquele que é o primeiro, Tu és o último, Tu és aquele que nos dá a vida. Por isso te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nos conceda a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus te abençoe. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com demais irmãos, para que possam ver esta mensagem e saiba que no final há uma recompensa para aqueles que forem fiéis, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Paz seja convosco.